Pai, nós exaltamos quem Tu és, Senhor Pai, e sabemos, Senhor Deus, que há uma insuficiência, Senhor Pai, completa em nós. Tu, Senhor Pai, deves, Senhor Pai, não só nos dar, Senhor Pai, aquilo que precisamos, Senhor Deus, mas também, Senhor Pai, deve operar em nós, Senhor Deus, a transformação, Senhor Pai, que a Tua palavra produz. Como Tu operas maravilhosamente, Senhor Pai, quando nós comemos uma comida, ó Deus, e todo o processo de digestão, Senhor Pai, é feito não conscientemente por nós. Assim, Senhor Pai, nós precisamos que Tu, Senhor Pai, operes a palavra, Senhor Pai, nas profundezas do nosso coração, Senhor Deus, para que, Senhor Pai, ela realmente, Senhor Pai, produza vida, Senhor Deus, energia, como a comida produz em nossos corpos, ó Deus, e realmente, Senhor Deus, nós possamos nos levantar no mundo, Senhor Pai, não esperando um mundo fácil diante de nós, mas sabendo que os dias são maus e nós devemos vestir toda a armadura, que não estamos, Senhor Pai, de férias aqui, Senhor Pai, ninguém passa férias com armaduras. As nossas vidas aqui, Senhor Pai, precisam estar, Senhor Deus, com toda a armadura, ó Deus, prontos, Senhor Deus, para a peleja, prontos para o dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Mas nesse mundo, Senhor Pai, nós inventamos mil desculpas, e até, Senhor Pai, na igreja visível, para não sermos firmes, e encontramos uma desculpa para cada falta de firmeza. Que nós, Senhor Pai, possamos, Senhor Deus, falar como Davi: Tu é que adestra, Senhor Deus, a minha mão para a batalha e os meus dedos para a guerra. Que nós possamos realmente, Senhor Pai, havendo feito tudo, ficarmos firmes, Senhor Deus. E, Senhor Deus, depois, Senhor Deus, que enfrentarmos o dia mau, podermos, Senhor Deus, ter uma proclamação ainda maior da suficiência que há em Cristo em nossas vidas. Faça isso nesta noite, Deus, por graça, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus, amém, amém. Hoje pela manhã nós estávamos olhando para uma declaração de Jesus, e a Bíblia tem várias declarações de Jesus sobre Ele mesmo. A gente estava vendo como a declaração "Eu sou a videira" está falando sobre o caráter de Cristo, não é? Aqueles frutos inevitáveis quando há uma relação verdadeira com Ele. Por exemplo, quando Jesus vai se definir, Ele diz: "Eu sou manso e humilde de coração". Você vê duas coisas que são fruto do Espírito, são marcas do caráter de Cristo. Mas hoje nós queremos olhar outro lugar, né, em João 8, 31 até o 36. Depois a gente pula para o 51 até o 59, não é? E Jesus vai fazer outra declaração incrível, e nós vamos ver que pessoas que criam nele têm uma reação muito estranha, não é? Portanto, quando a gente pensa em pessoas que dizem crer em Jesus, às vezes esse crer é muito superficial, não é? Porque essas pessoas criam nele e queriam segui-lo, mas não estavam prontas para as declarações que Jesus faz a respeito de si mesmo. Então diz assim: para os judeus que haviam crido nele, você vê, Jesus disse: "Se vocês permanecerem na minha palavra, verdadeiramente serão os meus discípulos, então conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará." Eles responderam: "Somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos libertos?" Jesus respondeu: "Digo-lhes a verdade, todo aquele que peca é escravo do pecado." Hoje na igreja as pessoas têm dificuldade, acham que o homem é livre, não é? O homem é livre, não escravo da sua natureza, que é escrava do pecado. Todo aquele que peca é escravo do pecado. Agora, o escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre, para sempre. Portanto, se o filho vos libertar, vocês verdadeiramente serão livres. Digo-lhes a verdade, se alguém guardar a minha palavra, nunca verá morte. Diante disso, os judeus exclamaram: "Agora sabemos que você possui demônio." Você vê, as pessoas criam nele. "Abraão morreu, e assim também os profetas. Mas você diz que se alguém guardar a sua palavra, nunca provará a morte. Você é maior do que o nosso pai Abraão. Ele morreu, e assim também os profetas. Quem você pensa que é?" Guarde essa pergunta, né? Ela normalmente não é feita em momentos, quando alguém pergunta isso para você, não está querendo saber realmente quem você é, né? Está te empurrando para baixo, né? Quem você pensa que é? Então,
você é maior do que nosso pai Abraão, ele morreu, e assim também os profetas. Quem você pensa que é? Jesus respondeu: se eu me glorificar a mim mesmo, a minha glória não significa nada. Meu Pai, a quem vocês dizem ser o seu Deus, é quem me glorifica. Embora vocês não o conheçam, eu o conheço. Se eu dissesse que não o conheço, seria mentiroso, como vocês são mentirosos. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. O pai de vocês, Abraão, alegrou-se com a perspectiva de ver o meu dia. Ele o viu e ficou feliz. Você ainda não tem 50 anos, disseram os judeus a ele, e você viu Abraão? Digo-lhes a verdade, respondeu Jesus, antes que Abraão existisse, eu sou. Algumas versões, antes de Abraão nascer, eu sou. Diante disso, eles pegaram pedras para apedrejá-lo, mas Jesus escapou do recinto do templo. Você vê, eram pessoas que a princípio tinham crido nele. Quando alguém diz crer em Cristo, as pessoas logo dizem: isso é maravilhoso, a pessoa crê em Cristo, está tudo bem. Muitas pessoas que dizem crer em Cristo não podem ouvir as grandes doutrinas da graça, por exemplo, elas não gostam mais. Não podem ouvir declarações da soberania infinita de Cristo, porque senão elas não gostam. Foi o que aconteceu aqui, no final desse diálogo, onde há verdades maravilhosas, as pessoas pegaram pedras para apedrejar Jesus, e ele teve que sair dali. Você vê que começou tão bem, né? Porque é até engraçado começar a acabar com pessoas com pedras para matar Jesus, porque começou assim: para os judeus que haviam crido nele, Jesus disse, não é? Assim que começou. Então, acho que uma frase aqui que fica para nós é: quem você pensa que é? Não há uma maneira mais direta de descobrir a resposta dessa pergunta do que ouvir Jesus. Hoje pela manhã a gente viu ele dizer: eu sou a videira verdadeira. Então, ele faz essas declarações a respeito dele mesmo, e cada uma delas é carregada de muita profundidade. Então não há maneira melhor do que você perguntar diretamente à pessoa, se você quer saber quem ela é. E eles perguntaram de um jeito, é óbvio aqui que já mostra o coração deles, né? Quem você pensa que você é? Não é? Então vamos fazer a mesma pergunta? Na verdade, vamos fazer 3 perguntas ao texto. Como hoje pela manhã a gente só pôde ver um aspecto da grandiosidade da declaração de Jesus, dele ser a videira verdadeira e todas as implicações que isso tem, aqui a gente também tem que fazer 3 perguntas só e deixar muitas outras para outras vezes que voltarmos a esse capítulo. 3 perguntas ao texto, porque as 3 foram abordadas por Jesus aqui. Quem ele pensa que é? Quem eles pensam que ele é? Ou seja, as pessoas que estavam ouvindo, eles tinham crido nele, mas eles estavam pensando no que quando eles creram? Por isso que algumas pessoas acham que se alguém não conheceu o Evangelho, ainda pode ter crido no Evangelho e ser salvo pelo Evangelho. Como assim? No que ela creu? Crer supostamente no Evangelho, ou crer em Cristo, o que ele creu sobre Cristo? Qual é a base daquilo que ele crê? Paulo, por exemplo, diz assim: como é que crerão se não há quem pregue? Se não houver a verdade clara, as pessoas podem dizer que creem em Cristo até chegar uma informação que eles não gostam. Não, isso aí eu não posso aceitar. Eu vou crer no Cristo, mas sem isso eu não creio em Cristo, não é? Então, quem ele pensa que é? Jesus. Quem eles pensam que ele é? Os ouvintes. E por fim, quem você pensa que ele é? Como isso define as nossas posições na vida? Então, quem ele pensa que é? Bem, a resposta, o clímax disso está bem aqui no final. Antes que Abraão existisse, eu sou. É quem ele pensa que é. Ele se autodenomina aqui: eu sou. E a gente precisa, óbvio, colocar isso no contexto daquelas pessoas que estavam ouvindo e no contexto da Bíblia. Nessa conversa você vê que ela começa muito amistosa e ela vai se tornando mais hostil, até que acaba com desejo de assassinato. Mas não só assassinato comum, mas apedrejamento, que tem
um porquê de ser assim. Então, não esqueça, esse diálogo é com pessoas que creram nele. Então, é muito raso quando alguém diz assim, mas aquela pessoa ali crê em Cristo, ela crê no Evangelho. Em que ela crê? O que ela crê a respeito de Cristo? Então você vê que aqui começa não com pessoas que não criam, que estavam ali, não, pessoas que creram nele. No versículo 31, são pessoas que foram atraídas por ele, eles creram nele, eles gostaram dele, eles disseram, nós queremos te seguir. Ele começa fazendo então duas afirmações, que são enormes, duas afirmações sobre o que ele pode fazer por nós. A primeira para eles é muito confusa, porque ele disse, eu vou libertar vocês. Eu vou libertar vocês da escravidão de vocês. Eles responderam, nós somos descendentes de Abraão, nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que vai nos libertar? Libertar de quê? A gente é livre. A gente faz o que a gente quer, a gente é livre. Quando eles fazem essa pergunta a Jesus, realmente é interessante como a cegueira do aspecto, eu diria, histórico, não é? Mas na essência, porque eles dizem assim, nunca fomos escravos de ninguém. Nós sabemos que esse povo foi escravo no Egito e foi escravo na Babilônia. Então nem nesse sentido básico, que não é o sentido que Jesus está falando, era verdade que eles nunca tinham sido escravos de ninguém, porque eles tinham, não por pouco tempo, mas por séculos no Egito, e depois por bastante tempo na Babilônia. Então nunca fomos escravos de ninguém, não era verdade nesse ponto de vista, apesar de que não era aqui que Jesus estava enfatizando. Então é óbvio que quando eles falam assim, eles não estão falando tanto sobre política e economia e esse tipo de coisa, não é? Eles estão falando de uma liberdade interior, de uma liberdade espiritual. O ser humano, ele realmente acha que é livre, porque ele faz o que ele quer, mas o que ele quer está sempre onde está o seu amor. E a luz é o mundo e o homem amou as trevas. Então o homem sempre quer aquilo que o pecado o leva a amar, que é o que ele ama de verdade. Ele é escravo, ele não pode sair disso. Nenhum homem é livre, nenhum homem nasceu livre. E se Deus deixar o homem por ele mesmo, ele vai amar o pecado até a morte e vai ficar abraçado com o pecado pela eternidade. Não há nenhuma liberdade. Há muitos cristãos que vão dizer que o homem é livre, ou então que Deus deu a todos uma quantidade de graça para que o homem fosse livre para fazer algo. A Bíblia não afirma isso em lugar nenhum. Ela sempre afirma que o homem é escravo. Os reformadores chamaram isso de livre agência, ou seja, o ser humano faz o que ele quer, mas o que ele quer sempre é mal, porque ele é encurvatus em si, ele é egocêntrico, ele não é centrado em Deus, ele só pode mesmo ver Deus a partir dos seus próprios interesses, ele só pode fazer coisas a partir dos seus próprios interesses, de tal maneira que tudo que o homem faz, até as coisas boas, a Bíblia diz, é pecado, não há quem faça o bem, porque as motivações são sempre a partir da sua escravidão. Mas você se lembra do filme Coração Valente? Há um momento em que Mel Gibson diz, não precisamos dizer do jeito que ele disse, né? Já que ele está dizendo ali no momento de motivação dos guerreiros, uma cena incrível, ele diz, eles podem tirar nossas fazendas, eles podem tirar nossas terras, podem tirar nossas famílias, podem tirar nossas vidas, mas não podem tirar nossa liberdade. Do que ele está falando? Se alguém pode tirar tua casa, tua terra, tua família e tirar tua vida, isso não significa que a sua liberdade se foi, não do jeito que ele está pensando, não é? Você imediatamente sabe, quando ele diz isso, do que ele está falando. Na visão dele, ele disse que eles estão a liberdade interior deles é inconquistável. É isso. Que eles só podem tocar em coisas exteriores deles, a terra, a família, mas há uma liberdade dentro deles que eles nunca vão conseguir
dominar. Portanto, eles sempre serão uma oposição direta ao que a Inglaterra estava fazendo ali, ainda que isso custasse a vida deles. Havia esse senso de liberdade a respeito da Inglaterra. Então, ele não está falando de maneira espiritual, mas você vê que ele está falando sobre algo interior, um senso de liberdade que não ia ser dominado pelos ingleses, ainda que os ingleses fossem poderosos e pudessem usar força, eles iam lutar. O homem não está lutando. O homem, ele não está lutando. O homem ama o pecado. Não está lutando. Aquilo é aquilo que ele ama, aquilo pelo qual ele luta para defender. Não é? Como a gente viu no início do culto, eu estava falando sobre Orfa, não é? O homem pode até colocar Deus junto com aquilo que ele quer. Você vai ver que esse texto aqui, Jesus vai empurrar você, até você ficar num lugar onde você não tem espaço para acomodação. É o que a declaração de Jesus vai fazer. Eles disseram: nós somos filhos de Abraão, e não vamos nos distrair com isso. Aqui que eles estavam dizendo: nós somos seguidores do Deus de Israel. Abraão é o nosso pai. Nós seguimos o que Moisés escreveu, o que os profetas escreveram, nós seguimos a Bíblia. Se você quer falar com escravos, vá falar com os romanos, com os pagãos, não conosco. Esses são escravos, sexo, drogas e rock and roll, não nós. Você não percebe? Nós somos pessoas boas, somos pessoas morais, somos pessoas religiosas. Como você pode falar como se nós fôssemos escravos espirituais? Como assim? Não há nada de bom em nós, não é? Se eles tivessem escutado o que Paulo falou. Como assim você vai nos libertar? Como assim você vai nos trazer a verdade? Ela vai nos libertar. Somos livres. O que Jesus Cristo diz aqui é surpreendente e também importante se você quer entender quem Ele é. Você vê que nessas declarações, Jesus, Ele coloca, você viu hoje pela manhã, quando Ele diz: eu sou a videira verdadeira, Ele coloca qual é o propósito da predestinação eterna de Deus. É algo muito maior do que algumas coisinhas que eu faço ou não faço. Ele está falando do fruto do caráter dele, por uma ligação orgânica e interna, e não mecânica e externa, que transforma, de tal maneira que a gente viu como a faca vai em todos, mas naqueles que estão ligados com ela, ela produz algo totalmente diferente do que produz no homem natural. E o que Jesus Cristo diz aqui é surpreendente e é importante se a gente quer entender quem Ele é. Aqui você vê que Ele não está usando metáforas. Quase sempre no eu sou de Jesus, às vezes Ele está usando metáforas. Eu sou a luz do mundo, eu sou o caminho, eu sou o pão da vida, não é? Mas aqui a declaração dele é direta a respeito do seu ser, da maneira mais profunda possível. Ele está dizendo: ser o que vocês são e crer no que Moisés disse e obedecer da maneira que vocês obedecem é tão escravizador quanto alguém que é totalmente pagão. Vocês estão tão escravos quanto os romanos, quanto os gregos. Vocês não são nada recomendáveis diante de Deus. Vocês estão igualmente condenados, estão igualmente perdidos. O homem não encontra liberdade a partir dele mesmo, a partir de um ponto neutro que ele tenha. Você é tão escravo, e a escravidão debaixo desse senso de autojustiça de vocês é uma escravidão mais terrível ainda, porque vocês estão mais distantes de ver que vocês são escravos e não são livres. Então, note que no versículo 35 ele nos dá uma ilustração. Imagine um servo de um grande chefe, né, de família, e um filho de um grande chefe de família. Ele está imaginando naqueles dias uma propriedade romana, uma grande casa, né, como é chamado. Ele diz: imagine um servo, imagine um filho. De certa forma, na superfície, eles parecem exatamente iguais.
Por quê? Eles ambos vivem na mesma casa, debaixo do mesmo teto. Eles são alimentados e sustentados pelo mesmo chefe de família. E eles também obedecem o chefe. O filho obedece e o servo também obedece. Mas o relacionamento deles é totalmente diferente. Porque o servo tem um relacionamento servil com o chefe da casa. Ele vive com medo. Se não cumprir, ele pode ser expulso. E se esse chefe da casa fosse alguém perfeito e santo, e só perfeição de intenção e se expressando externamente valesse, esse servo... Mas um filho tem um relacionamento diferente. Sim, ele também é alimentado pelo chefe da casa. O filho também obedece o chefe da casa. Mas o filho tem a garantia da filiação, do seu amor eterno. Jesus olha para eles e diz: quero que vocês saibam que vocês têm um relacionamento servil com Deus, um relacionamento de barganha com Ele, porque vocês na verdade não são livres. Vocês servem a vocês mesmos, ao pecado, ao ego. E vocês podem até colocar Deus nisso. Como Orfa podia misturar Moabe e Noemi, e o Deus de Noemi, mas ela tinha que ter os dois ali juntos. Ela podia até afrouxar um pouco sua relação com Moabe, mas se ela fosse colocada no lugar onde ela tivesse que escolher Moabe ou aquilo, então ela não poderia. Porque, como eu disse no início do culto, os parentes dela estavam em Moabe, as afeições dela estavam em Moabe, seus deuses estavam em Moabe. Então vocês veem, vocês são escravos espiritualmente, tanto quanto os pagãos. São escravos hoje, homens que podem dizer crer em Cristo, como essas pessoas diziam crer, mas que na verdade creem naquilo que eles podem fazer para se recomendar diante de Deus. Você é tão escravo como eles lá, ele está dizendo, como os pagãos. Tão escravo alguém que está num culto hoje assim, como quem é viciado em qualquer coisa, em sexo, drogas e qualquer coisa. Vocês veem, há um tipo diferente de escravidão em vocês. Jesus está dizendo, vocês parecem diferentes dos pagãos, e a menos que vocês venham ao Pai através de mim, vocês vão permanecer escravos como eles são. Isso é muito ofensivo, não é? Isso é ofensivo na igreja hoje. Isso é ofensivo, sempre foi ofensivo. Essas pessoas não vão dizer, que maravilha ouvirmos isso. Ainda bem que alguém disse essa verdade. Ele disse, eu posso dar um relacionamento com o Pai que é baseado em intimidade e segurança. Como vimos a videira hoje. Enquanto o relacionamento de vocês é baseado com Deus, e isso faz vocês se acharem diferentes dos pagãos, é baseado em orgulho, compulsão e medo. Então ele faz essa declaração enorme. O que ele realmente está dizendo é o seguinte: eu sou mais do que vocês imaginam. Eu não sou um professor, eu não sou um profeta, porque um professor, um profeta vem para mudar seu comportamento. Elias pode dizer a Israel que ele está errado, que tem que escolher entre Baal, mas Elias não pode fazer nada. Ele não pode ligar aquelas pessoas a Deus verdadeiramente. Ele não pode mudar o coração delas. Ele não pode ligar elas a Ele mesmo, nem pode ligar elas também a Deus, não pode ligar elas na videira, não pode. Se eu fosse apenas um professor, um mestre, ou um profeta, eu ia dizer, faça isso, faça aquilo, mude seu comportamento. Mas eu venho para mudar o seu status, eu venho para libertar você, e não para dizer como você pode se libertar, o que você pode fazer para conseguir isso. Eu venho, e através de mim, seu relacionamento com Deus passará de escravidão para filiação, de inimigo para amigo, de inimizade na mente para amor. É o que ele está dizendo no versículo 35. Eu posso fazer isso, só eu posso. Eu sou o único caminho que faz isso. Mas nada que você faz isso.
Então, a segunda afirmação, que é bastante surpreendente, está no versículo 51, digo-lhes a verdade, se alguém guarda a minha palavra, nunca verá a morte. Veja, ele continua e diz, não estou apenas dizendo que posso dar a vocês uma experiência interior de libertação, e liberdade agora, mas se eu der liberdade a alguém, ela é para todo sempre. Essa pessoa nunca mais vai voltar a ser escrava, nunca mais, ela é livre. Como Paulo diz, o pecado não terá mais domínio, porque estás debaixo da graça. Ele está dizendo, eu não dou liberdade agora, não dou liberdade por um tempo, não dou liberdade por uma estação, por uma época, e depois você pode voltar àquela escravidão, através de mim. Ele está dizendo, vocês podem ter certeza de que daqui a 3 zilhões de anos, ainda terão Deus, ainda serão livres, ainda terão o meu caráter, terão sido conformados à minha imagem. Agora, aqui está apenas uma parte. Você pode ver porque de repente eles começaram a dizer, quem você pensa que é? Como assim? Nós não podemos nada, você por sua própria vontade pode fazer tudo isso? Quem você pensa que é? Veja, imediatamente depois dessas afirmações sobre o que ele pode fazer por nós, vem essa pergunta, bem, quem você diz que é? Quem é você? Quem você pensa que é? Você vê, no início tinha dito que eles criam em Cristo. A palavra crer em Cristo é muito vaga, porque não quer a pessoa crer. Mas hoje em dia, não importa quão vago seja, alguém diz, não, aquela pessoa crê em Cristo. O que isso quer dizer? Por que ela crê? Logo, logo, quando você começa a falar sobre Cristo, e o que Ele fez, e o que a pessoa é, ela pode ficar escandalizada. Por isso que Jesus diz, bem-aventurado aquele que não se escandaliza em mim, porque naturalmente é um escândalo, a não ser que a pessoa receba uma nova mente, um novo coração. E essas pessoas ficaram escandalizadas. E são boas pessoas, são pessoas religiosas que creram nele. Elas disseram, o que você pensa que é? Você ouve muito isso, né? Eu não posso acreditar num Deus que faça seja assim, que seja assim. É a mesma coisa. Quem Deus pensa que é? Que Ele é soberano, quem Ele pensa que é? Que a vontade dele será feita, quem Ele pensa que é? Quem você pensa que é? Eles estão perguntando isso para ele. Então, se a gente pode fazer uma pequena parte, deixa eu olhar, a gente vive no Rio de Janeiro, a gente vive no Ocidente, né? A cultura ocidental é totalmente humanista, totalmente anti-Deus hoje em dia, mas muitos foram criados às vezes às vezes na igreja, etc, etc, e quando chegam na faculdade, por exemplo, se livram daquilo e se sentiram libertados, porque a fé que eles conheciam era restritiva, sufocante, estagnada e estreita, e nunca fez eles serem realmente novos. Eles só precisavam de um pouco de espaço para finalmente acharem que estão respirando, para dizerem igual essas pessoas que são finalmente livres. E às vezes é até melhor, porque se a pessoa não conhece o Evangelho verdadeiramente, nem Cristo, é melhor que ela não fique enganada, não é? Há um vazio, há um medo, há uma insegurança. Ela acaba abraçando todas as ideias de como o humanismo lida com essas coisas: o medo, o vazio, a insegurança, a incerteza. Agora, tudo o que eu quero dizer é que não é do que Jesus está falando, não é? Você vê, se uma pessoa quando chega na faculdade finalmente encontra, que agora sim, é óbvio que ela nunca teve um relacionamento com Deus de verdade. Ela não pode encontrar nada em lugar nenhum melhor. Ela não pode pensar, agora eu vou ser livre. Não importa o que, se o que você tinha antes era estreito, sufocante, não dava paz, você não era livre, não era o Evangelho. Alguns eram muito confusos, mas espera um minuto, eu fui criado na igreja, fui criado lendo sobre Jesus, e fui batizado em nome de Jesus, estava lendo tudo sobre isso. A pergunta era estreito? Era sufocante? Te dava alegria?
te dava paz, você sentia que tinha uma pérola de grande valor, era a tua grande alegria. Não, não era. Então não era verdade. Isso só esmagava você. Você era como essas pessoas. Você realmente se tornou uma pessoa, pelo menos mais conectado com a realidade da tua vida agora realmente. É isso. Ele está falando com pessoas aqui que eram extremamente religiosas. Ele está falando com pessoas que são boas. E ele diz: vocês são escravos. Como eu disse, hoje a gente estava meditando a respeito da outra afirmação de Jesus sobre fruto. Os fariseus pareciam ter um monte de frutos. As coisas que Jesus dizia dos fariseus, frutos como as pessoas definem, né? Não o caráter de Cristo. Era meio surpreendente, porque as pessoas não achavam isso dos fariseus. Eles oravam muito, liam muito a Bíblia. Eles eram sepulcros caiados, mas ninguém via o que estava dentro. Jesus só sabia o que sabia, porque Jesus era mais que um homem. As pessoas admiravam eles. Eles davam o dízimo de tudo que ganhavam. Eles estavam sempre orando, sempre estudando a Bíblia. A Bíblia diz que eles atravessavam o mar para pregar, para fazer um prosélito, para converter alguém. Eles ofertavam somas e até tocavam trombeta. Eles oravam em todos os lugares. Jesus disse: vocês não têm nada do meu caráter, não há fruto nenhum. Aqui, ele está falando com pessoas boas. Ele diz: vocês são escravos. Por dentro, vocês não têm liberdade da qual eu estou falando. Vocês não estão em comunhão com o Pai. Vocês não têm vida. Eles não conseguem acreditar no que ele está dizendo. Então eles dizem: quem você pensa que é? Ele responde com uma resposta dupla, que é realmente insuperável. É insuperável. De todas as declarações, e tem muitas, e eu gostaria de vez em quando voltar a uma delas, essa é a maior de todas. Nunca haverá uma resposta como a que Jesus deu aqui. Primeiro eles dizem: por que você está falando conosco assim? Nós somos filhos de Abraão. Então ele retorna e diz: Abraão se alegrou ao ver o meu dia. Agora, há apenas duas maneiras possíveis de ler isso aqui: ou de uma maneira terrível, ou de uma maneira risível. E eles abraçam imediatamente a maneira risível. Qual é a terrível? A terrível é que quando Cristo diz: Abraão alegrou-se ao ver o meu dia, ele está fazendo uma declaração muito importante, uma declaração muito grande. Eles mal podem acreditar nos seus ouvidos que alguém tivesse a coragem de falar o que Jesus está falando. Porque Abraão, como todo o judaísmo daquela época, estavam aguardando o que os profetas chamavam de o dia. Volte para Isaías, volte para todos os profetas, volte para eles. O que você verá é que eles sempre estão falando sobre o dia. Muitas vezes é chamado o dia do Senhor. Às vezes é chamado apenas de o dia. O que é o dia? É o dia que o Senhor vem ao mundo. O Salmo 96 diz assim: os céus se alegrarão, a terra se regozijará, o mar rugirá e tudo o que nele há, os campos exultarão e tudo o que há neles. Então todas as árvores do bosque cantarão de alegria, porque ele vem, é o dia, vem julgar a terra. Veja, o Senhor voltará e vai eliminar o sofrimento, a injustiça, vai corrigir tudo. Esse é o dia. É isso que todos esperavam, inclusive Abraão. Jesus tem a audácia de dizer: Abraão se alegrou, ele ansiou em ver o meu dia. O que ele está dizendo é o seguinte: eu sou o cumprimento de todas as esperanças de Abraão. Eu sou o cumprimento de todas as esperanças do mundo. Ele não está dizendo só que pode fazer de uma pessoa miserável como eu e você alguém cheio de alegria e paz. Ele está dizendo: eu posso fazer isso com o universo inteiro e farei. O meu dia é o dia, a minha vinda é a vinda, eu sou a salvação.
Eles não podem acreditar nos ouvidos dele, não podem acreditar. Quer dizer, isso é incrível. A única outra maneira possível de ler isso não é olhar para essa realidade, é fazer disso uma piada. Abraão se alegrou em ver o seu dia, então eles foram para essa outra, eles tentaram a risível. Era grande demais olhar para outra coisa. Eles estavam quase desesperados, e eles esperavam pelo menos rir daquilo. Quando declarações grandes demais são feitas, quando você faz declarações grandes demais de Deus, até cristãos às vezes debocham. Deus então, ele determina tudo, ele faz tudo, então vira uma piada. Eles dizem: o que você está dizendo? Você foi contemporâneo de Abraão, você não tem nem 50 anos. Ele realmente viu você? Você está dizendo que você conheceu ele como? Talvez numa máquina do tempo. Você é o McFly, né? Você voltou no tempo. Você viu Abraão. Você achou uma lâmpada e esfregou ela e teve 3 desejos. Um deles foi voltar ao passado. Eles tentaram começar a rir. Eles dizem: você conheceu Abraão? Conheceu. Interessante. Eles estão desesperados, esperando que ele esteja querendo dizer isso mesmo. Uma maluquice dessa que, primeiro, que ele estava vivo desde a época de Abraão, então que ele voltou no tempo, né? E ele diz da forma mais direta e mais insuperável do que qualquer outro lugar na Bíblia, e do que qualquer um jamais foi capaz de dizer: antes que Abraão existisse, eu sou. Ele não diz: antes que Abraão existisse, eu existia. Eu sou muito antigo. Na verdade, eu tenho séculos de vida. Já seria incrível, não é? Vocês não entendem, ele diz: antes que Abraão existisse, eu sou. E eles explodiram por dentro. Eles pegaram não corda para enforcar Jesus, não pegaram uma espada para matá-lo, eles pegaram pedras. Por quê? Por que apedrejá-lo? As mentes deles imediatamente voltaram para Êxodo 3, onde Moisés encontrou Deus na sarça, e Moisés diz: quem és tu? A mesma pergunta que fizeram a Jesus aqui: qual é o seu nome? Quem devo dizer que me enviou? E disse: eu sou o que sou. Diz que eu sou, te enviou. Desde aquele momento, Moisés e seus descendentes, que são essas pessoas, sempre souberam que essa era a expressão maior de todas as expressões que um ouvido humano, ou um ouvido de qualquer criatura poderia ouvir. A mais elevada da autorreferência divina. Deus não podia dar uma referência mais elevada de si mesmo do que essa, nem para homens, nem para anjos, nem para nenhuma criatura vivente. Nunca houve uma revelação mais profunda de quem Deus é do que essa declaração. É a revelação mais profunda para o entendimento. Eu sou o que sou faz dele um Deus único num mundo de deuses e de religiões e de filosofias. Como era o mundo quando ele disse isso? Porque quando ele diz eu sou o que sou, ele está dizendo: eu sou não causado, eu sou autoexistente, eu não recebo nada, eu dou tudo. Deus está dizendo: ao contrário dos deuses do Oriente ou deuses do Ocidente, eu sou, simplesmente porque sou. As religiões orientais, elas dirão: Deus é porque Deus é a emanação e a força vital do universo. As ocidentais, e tinham milhões delas, mesmo naquela época tinha uma quantidade enorme, né? Os deuses sempre surgiriam a partir do material bruto do universo e das profundezas do tempo. Mas Deus diz: não, eu sou a autoexistência, eu sou autodeterminado, eu não sou causado, só eu sou livre. Em certo sentido, eu não existo, eu sou a existência. Nada existe sem mim. Eu não dependo de nada e nem de ninguém.
tudo que existe depende de mim, tudo. Entende? Eu não tenho começo, porque eu não poderia ter começado, porque se eu tivesse começado, eu teria que ser causado. Eu sou a causa de todas as causas. Tudo tem que ter uma causa, então eu sou a causa de todas as causas. Eu sou a causa não causada, a gente pode dizer assim. Sou transcendente, acima do universo, do tempo, de tudo que existe. Eu existi antes de tudo, e tudo que existe só existe porque eu quis. Não há começo, nem fim para mim. Eu não tenho vida, eu sou a vida. Então você vê que a revelação mais profunda para o entendimento, mas também a revelação mais profunda para o coração, está aqui, nessa declaração. Porque veja, até o momento de Êxodo 3, o nome Elohim era usado, e é a palavra genérica para Deus. Todos sabiam quem era Deus. Quando ele falou o seu nome na sarça, veja, as consoantes dessa frase, eu sou o que sou, viraram um tetagrama. Era o nome da aliança, né? Era o nome íntimo de Deus. Era o nome que as pessoas com quem ele estava entrando num relacionamento profundo poderiam conhecê-lo mais profundamente. Como eu disse, essa é a maior revelação dele. Como resultado, Moisés e seus descendentes sabiam que esse era o nome mais sagrado e mais santo que existe no céu e na terra. Então eles se recusaram a pronunciar esse nome. Eles se recusaram a soletrar o nome. Eles se recusaram a escrever o nome. Eu podia contar algumas histórias sobre isso. Alguém pode dizer, bem, eu sei, é o nome Jeová. Mas você sabe de onde veio a palavra Jeová? Veio de um acidente. Não é? Porque quando os escribas estavam escrevendo a Bíblia, quando eles estavam escrevendo os manuscritos, não é? As cópias para distribuir, sempre que chegava o nome que Deus revelou a Moisés, claro, eram as consoantes, né, de Yahweh. Em hebraico você escreve as consoantes em sequência, mas as vogais são sempre expressas através de pequenos pontos e pontuação abaixo das consoantes, sinais. Quando os escribas chegavam a Yahvé, eles não colocavam as vogais corretas abaixo, para o nome ser formado. Eles escreviam as vogais da palavra Adonai, que significa Senhor. Porque qualquer um que estivesse lendo o texto em adoração, não deveria dizer o nome impronunciável de Deus, mas deveria dizer Adonai. Por isso que há na nossa Bíblia, às vezes, Senhor. Agora está se perdendo isso. Grande parte das vezes que a palavra aparece, por exemplo, quando Davi diz, o Senhor é o meu pastor, está vendo que Yahvé é o meu pastor, e não Adonai. Às vezes é chamado de Adonai. Então, há Bíblias, mesmo em português, que bota todo o nome em maiúsculas, é porque aquele é o nome inefável de Deus. E bota às vezes o nome só com a primeira em maiúscula, aquele é Adonai, para dar diferença, porque na nossa língua acabou, e há umas que não fazem isso, então você já não sabe mais onde é o que. Como por exemplo no Salmo 23. Então eles colocaram as vogais de Adonai, e então em adoração você não devia dizer o nome impronunciável de Deus, mas dizer Adonai, sempre que chegasse ali. Mas cristãos gentios idiotas pegaram os manuscritos e colocaram as consoantes do nome inefável de Deus com as vogais de Adonai e chegaram à palavra Jeová. E daí que veio. Você vê? Por que ele está dizendo isso? Essa era a palavra mais sagrada possível. Esta era a expressão mais elevada de autorreferência divina. E Jesus Cristo não apenas a toma em seus lábios, Ele toma ela para si. E quando Jesus Cristo diz, antes que Abraão existisse, eu sou, você diz, bem,
os tempos verbais estão errados, você não sabe o que está dizendo. Eles sabiam o que ele estava dizendo. Eles não tinham coragem de falar aquele nome. Ele estava dizendo: eu não comecei antes de Abraão, eu nunca comecei. Eu não tenho começo, eu estou fora da escala. Tudo está na escala. Você é um homem entre bilhões de homens hoje no mundo. Há cachorros entre cachorros, estrelas entre estrelas, galáxias entre galáxias. Eu não estou em escala nenhuma. Eu sou o único Deus. Estou fora da escala. Não sou um ser que existe, eu sou a existência de todas as coisas. Imagine, a gente às vezes, eles perguntaram: quem você pensa que é? Às vezes Jesus é muito pequeno para nós, queridos. Imagina se entrasse um homem aqui hoje, eu já falei isso, um homem aqui hoje dissesse assim: na verdade eu não sou um homem, eu sou o sol. Eu me tornei um homem e vim aqui. Você ficava apavorado, porque você sabe como o sol é poderoso. Você sabe como a quantidade de poder e energia que tem no sol. Se uma pessoa diz para você que é o sol, essa pessoa pode fazer qualquer coisa, né? O que eu vou fazer contra o sol? Quem pode fazer qualquer coisa contra o sol? Tudo que existe aqui no nosso sistema depende do sol. Sua gravidade, sua energia, toda a vida depende disso, do sol. Esse cara é o sol. Como é que eu posso ficar perto dele? E se eu falar uma coisa errada? E se, sei lá, esse cara é tão fora da escala comum, que é melhor que ele vá embora. Eu não quero ficar perto do cara que é o sol. Isso é o sol, que não é nada, não é? Ele está dizendo: eu sou Deus sem começo. Em mim todas as coisas têm um começo. A razão pela qual eles pegaram pedras foi que o apedrejamento era a execução determinada para blasfêmia. Eles sabiam o que ele estava dizendo. Você vê, no início eles criam em Cristo, eles não tinham a menor ideia de quem ele era. Dizer que era em Cristo, que ele não quer dizer nada, se nós temos uma vaga ideia apenas do que ele é. Ou se nós falamos: não posso crer que Cristo seja assim, seja assado, que ele me salva de maneira livre e soberana, eu não posso acreditar nisso. Você não acredita em Cristo nenhum, como essas pessoas não acreditavam de fato. Então a razão pela qual eles pegaram pedras foi isso, porque a penalidade para a blasfêmia era apedrejamento. Você percebe que nada mais alto poderia ser dito, nada que Jesus disse podia ser mais alto. Essas muitas declarações vão ensinar coisas profundas a nós, mas nada pode ser mais alto do que essa declaração que ele fez: eu sou Deus, eu sou o eu sou. Eu sou aquele que tem um nome não pronunciável. Você e eu, todos nós, faremos de tudo para interpretarmos isso em termos de uma visão mais baixa e mais genérica e mais vaga de Deus, se estivéssemos lá também. Algumas pessoas dizem: eu acredito que Deus é uma centelha em todos nós. Algumas pessoas dizem: eu acredito que Deus é uma espécie de emanação em todos os seres vivos. É a força vital. É assim que muitas religiões orientais falam de Deus, sabe? Avatar, né? Algumas pessoas podem dizer, como nas religiões orientais: eu acredito que Deus é uma força vital, impessoal, e muitas pessoas são a manifestação de Deus, sabe? O Bodhisattva. Então, entende? Uma consciência, algo impessoal, que está em tudo e em todos, essas coisas assim. Jesus Cristo não apenas disse: eu sou Deus, mas antes que Abraão existisse, eu sou. Estava nos termos mais inquestionáveis, tomando o conceito totalmente transcendente de Deus, de toda a criação, e dizendo: eu sou. Quem eles pensavam que ele era em resposta a isso? Bem, olha através disso, dê uma olhada, veja absolutamente tudo que eles dizem. Nós sempre, quanto mais Deus é colocado em sua grandeza absoluta e soberania, mais as pessoas ficam reticentes, não gostam,
no mundo e na igreja visível. Mas Deus é infinitamente maior. Porque você sabe que há uma coisa que eles nunca dizem. Eles nunca, há essa revelação de Cristo. Eles nunca dizem, você é um grande mestre, você é um grande professor, você vai nos ajudar, porque você é muito sábio. E aqui está o porquê. Porque esse homem está dizendo algo que você só pode pensar que ou ele é, que ele está dizendo que é, ou ele é um demônio para dizer o que ele está dizendo. Não há um lugar no meio. Isso coloca o mundo e nós num lugar em que Jesus está nos empurrando para lá. Jesus não pode ser algo importante na sua vida. Ele é tudo, pelo que ele disse que é, ou então ele não é nada para você, como dizer que crer nele supostamente queria dizer. Ele é grande demais para ocupar um canto, uma parte, a parte que eu deixo. Ele é grande demais para eu definir os limites dele na minha vida, para eu continuar definindo o que é certo e errado, para eu misturar o que ele diz sobre a minha alma com o que um homem pensa sobre a minha alma. Então imagina se você vai a uma palestra e alguém vai falar sobre os princípios daquilo, ou disso e daquilo. A pessoa se levanta e diz: eu sou a realidade última, eu sempre existi, eu criei o universo e o espaço-tempo, eu sou aquele que mantém os átomos juntos, eu sou aquele que realmente mantém você unido neste exato segundo, todos os átomos do teu corpo, e no fim dos tempos eu vou voltar, e o seu relacionamento comigo vai definir a tua eternidade. O que vai definir a tua eternidade vai ser como você se relaciona comigo. Eu sou aquilo que define o que é a vida eterna das pessoas. A maneira com que elas se relacionam comigo define tudo. Se elas estão eternamente perdidas ou eternamente salvas. O que define não é elas, o que é o relacionamento que elas têm comigo. Porque eu sou tudo mesmo. Você não sairia de lá dizendo: poxa, ótimo palestrante, um ótimo professor, uma ética maravilhosa, ótimas ilustrações, ótimas analogias, ótimos insights para a vida. Não. Aqui está o que eles dizem: você tem demônio, você deve ser apedrejado. Porque veja, uma vez que você entende que Jesus está realmente dizendo, há apenas duas alternativas. Eles nunca acharam que ele era um grande mestre, que você podia deixar de lado as afirmações dele e usar o seu ensino para melhorar a sociedade. Eles não acreditaram que ele era um grande professor. Há algumas maneiras de interpretar demoníaco, né? Ser demoníaco no sentido de ser enganador, trapaceiro, uma fraude, está tentando obter poder sobre as pessoas, ou ser totalmente iludido, ou está delirando. A questão é que ele ou é demoníaco ou divino. Ele é o que a gente estava falando no início. Orfa queria manter o Deus de Noemi, o povo de Noemi e Moabe. Jesus não cabe nesse tipo de coisa. Você não pode misturar um pensamento dele com um pensamento que a sabedoria dele, com uma sabedoria que vem do mundo, e achar que isso é possível. Sobre a mesma questão. A questão é que ele ou é demoníaco ou divino, nada no meio. Nem o meio termo é possível, nem de longe. Você não pode determinar os limites. De fato, essa passagem não há nada mais profundo na Bíblia que ilustre essa visão do que nesse momento aqui. C.S. Lewis, você não pode ler João 8 aqui sem lembrar disso. Eu já disse, C.S. Lewis é ótimo e às vezes não é ruim, tá? Então
Mas quando ele é ótimo mesmo. Então, ele diz assim: estou disposto a aceitar Jesus como um grande mestre moral. Ele está falando de pessoas que dizem isso. Mas não aceito sua afirmação dele ser Deus soberano. Essa é a única coisa, ele diz, que não devemos dizer. Um homem que fosse meramente um homem e dissesse as coisas que Jesus disse, não seria um grande mestre moral. Ele seria ou um lunático, no nível de um homem que diz ser um ovo cozido, ou então ele é o diabo do inferno. É forte, mas não é verdade? É exatamente isso que aconteceu nesse texto. As pessoas pensaram: esse cara é um demônio. Ele diz: você pode silenciá-lo como um tolo, pode cuspir nele e matá-lo como um demônio, ou pode cair a seus pés e chamá-lo de Senhor e Deus Todo-Poderoso. Mas não venhamos com essa bobagem paternalista sobre ele ser um grande mestre moral. Ele, Jesus, não nos deixou essa opção, e ele não pretendia deixar. Ele jamais vai ser tratado como menos do que o que ele é. Ou você chama ele de um demônio, ou a sua vida deve toda ser para a sua glória. Se ele ocupa parte da sua vida, se você ajeita Jesus e aqui e ali, você não entendeu. Você é como aquelas pessoas. Veja, a única coisa que Jesus Cristo faz repetidas vezes em todos os seus ensinamentos é tentar tirar você de cima do muro, é tentar fazer você não ser órfã, que tem Moabe e Noemi e o Deus de Noemi. É você realmente em tudo na sua vida ser uma coisa só. Ele vai pressionando a gente, ele está tentando tirá-lo de cima do muro hoje. O ensinamento verdadeiro sempre faz isso. Ele basicamente diz: me coroe ou me mate, me coroe ou me pregue na cruz. Você não tem outra opção. Você não pode me colocar num canto da sua vida, não pode dizer que eu sou útil para o seu casamento, que eu sou útil para isso e para aquilo. Você não pode. Eu serei a tua vida ou tua morte eterna. A sua relação comigo vai determinar tua eternidade. Tua paz ou teu tormento está aqui. Eu sou o Senhor ou eu sou demoníaco. Não me bote como um ajudador das suas dificuldades. Você pode me tornar o centro da sua vida ou me odiar. Você não tem outra opção. E fazer o que puder para não ter nada a ver comigo. Apagar minha memória da sua mente enquanto você pode. Por isso que eu disse a alguém que eu fui sempre no Evangelho, mas aí depois que eu fui para a faculdade, essa pessoa nunca viu a beleza de Cristo. O que ela veria na faculdade que seria melhor? Mais atraente, mais cativante, mais empolgante, mais aventuresco. Ele diz: não há nada no meio, a não ser a sua falta de integridade intelectual, de dizer que crê em mim e me coloca num canto da sua vida. Se você soubesse que eu sou o que sou, então você vai não só saber que a sua vida toda é sobre mim, mas que tudo é sobre mim. Ele estava constantemente pressionando isso, constantemente. Scott Peck, foi um psiquiatra americano muito famoso, né? Morreu em 2005, nasceu em 36, escreveu vários livros que são muito famosos. Há uma trilogia, né? Na trilogia a mais famosa é A Estrada Menos Percorrida. E essa trilogia, junto com outro livro dele chamado O Povo da Mentira, da obra dele, são, assim, eu diria, o ápice, né? Mas ele tem muitas outras. Então, A Estrada Menos Percorrida, que é o mais longe da Estrada Menos Percorrida, você vê que é uma trilogia mesmo, e A Estrada Menos Percorrida e Além. Então ele investiga brilhantemente a essência do mal humano, do mal no ser humano, e junto com o povo da mentira.
Então há uma passagem fascinante em um de seus livros, Na Estrada Menos Percorrida. Aqui em português às vezes bota o caminho, a trilha, enfim, já teve várias edições, né? Nem todos os livros dele têm em português. Ele diz assim: fiquei absolutamente estupefato pela extraordinária realidade do homem que encontrei nos evangelhos. Ele não está escrevendo um livro como um cristão, não é? Ele é um psiquiatra famoso. Então, famoso, já faleceu, né? Quase 20 anos atrás. Fiquei absolutamente estupefato pela extraordinária realidade do homem que encontrei nos evangelhos. Descobri um homem constantemente frustrado. Isso salta de praticamente todas as páginas. Ele está continuamente dizendo às pessoas: o que tem que dizer a vocês? Quantas vezes tem que dizer isso? O que tem que fazer para chegar até vocês? Se os escritores dos evangelhos tivessem interesse em relações públicas e embelezamento, como eu supus antes de ler de fato, eles teriam nos dado um Jesus que a maioria dos cristãos ainda parece estar tentando criar. Um com um sorriso doce, interminável no rosto, dando tapinha nas costas e nas cabeças das pessoas, nas cabeças das crianças, apenas caminhando pela terra, imperturbável. Mas o Jesus dos evangelhos é o segredo mais bem guardado do cristianismo hoje em dia. Ele está dizendo, é um segredo para a maioria dos cristãos, como era para aquelas pessoas. Veja, em cada página ele está dizendo: coroe-me ou mate-me. Ele está tentando tirá-lo de cima do muro repetidas vezes, repetidas vezes, repetidas vezes. Tudo ou nada. Esse é o problema, queridos, do evangelho misturado com o humanismo, porque é o oposto do que Jesus está pressionando você, a mim e aquelas pessoas. Eu sei que há muitas pessoas que fazem de tudo para permanecer em cima do muro, não é? Isso é o evangelho, mas aquilo ali não é o evangelho, assim, mas ainda é alguma coisa do evangelho. Aquilo lá já está mais distante, mas ainda ainda creu naquilo, está bom. As pessoas adoram isso. Isso é a essência. Isso, o homem sempre foi assim, mas isso é a base, o coração da nossa cultura. Se houver outro evangelho que não seja evangelho, seja anátema. Nunca chega a esse anátema. Nenhum evangelho é outro evangelho. Sempre, não, mas... Como você viu, as pessoas criam em Cristo quando começou esse diálogo aqui. Uma das principais maneiras de permanecer em cima do muro é fazer declarações de Jesus que ele não fez a respeito dele mesmo. Por exemplo, algumas pessoas assim: Deus abriu mão da sua soberania para dar liberdade ao homem. Onde é que está escrito isso? Não está escrito em lugar nenhum. Deus nunca diz isso. Diz: eu sou o Senhor, eu anuncio o fim desde o início, eu sou Deus, eu farei toda a minha vontade. Mas não tem lugar na Bíblia que diz isso, que Deus abriu mão de alguma coisa. Porque Deus não é como você. Deus é simples, né? Ele não tem um monte de coisa que ele pode desencaixar. Eu vou abrir mão um pouco disso aqui, um pouco daquilo ali. O que Deus é, tudo que Deus é Deus. Então, muitas pessoas no mundo, por exemplo, falaram: não, essas declarações de Jesus desse jeito foram inserções, pessoas do mundo que colocaram depois. Ele nunca falou essas coisas, está vendo? Ela quer encontrar uma maneira, essas pessoas, de dizer: não, ele era um grande mestre moral, mas se ele falou essas coisas, então ele não seria. Então ele não falou isso. Isso aí botaram séculos depois. Então as pessoas, elas dão um jeito de ficar em cima do muro, elas inventam coisas lá fora, na igreja. Ninguém quer chamar Jesus de demoníaco. Ninguém. Então eu tenho que inventar uma coisa no meio. Por quê? Porque a vida dele mostra que ele não era demoníaco. Mas o que ele fala é totalmente escandaloso. Quase todo mundo está querendo colocar Jesus num lugar em que você possa ficar em cima do muro. Não, ele é tudo. Ele é, mas também há esse ponto aqui. Então você pode fazer isso aqui. Você está fazendo o que Jesus disse: você não pode fazer, você não pode fazer. Não, Jesus vai ocupar essa parte da minha vida. Aquela parte ali, não, porque você não está vendo quem ele diz que é. Ele diz: eu sou tudo ou nada, eu sou Deus. E é onde naturalmente o homem
Aqui está uma das principais maneiras de permanecer em cima do muro, é dizer: bem, ele não afirmou isso, ele não afirmou aquilo, e começar a inventar um outro Jesus, depois você crê nele. Não se conforte nisso, sabe? Leia a Bíblia, e você vai ver em cada página as verdades que Deus afirma sobre si mesmo e que Jesus afirmou ele ser. Você sabe todos os lugares onde ele olha para as pessoas e diz: os teus pecados estão perdoados. Vai. Como assim? Não é? Isso acontece o tempo todo, isso está em todo lugar. Essa é uma das principais promessas do cristianismo. Uma pessoa só pode perdoar o pecado que é cometido contra ela. Eu só posso perdoar alguém que cometeu algo contra mim. Se o João dá um soco em José, o Timóteo não pode dizer: olha, João, eu te perdoo. Como assim, me perdoa? Não é? O José, como é que você perdoa? Ele deu um soco em mim, não deu um soco em você? Você não pode perdoar ele para ele me dar um soco em mim. Não pode. Bem, a questão é que sempre que Jesus Cristo diz isso, ele continua dizendo às pessoas, ele fala para a mulher adulta: você está perdoada. Ele diz: qual é mais fácil, ter poder para perdoar pecados ou dizer que ele se levante e ande? Porque quando Jesus diz assim: os teus pecados estão perdoados, todo mundo começa a dizer assim: como assim? Ele é Deus, ele perdoa o pecado? Esse cara cometeu um monte de pecado a vida inteira, não foi contra ele, como é que ele está perdoando? Ele é Deus? Então, é isso. Significa que ele é o Criador, que cada pecado é contra ele. Quando você diminui o que o pecado é, você diminui Cristo, diminui Deus, não é? E sobre todos os lugares em que ele se autodenomina o Filho de Deus, não o Filho, né? O Filho está lá o tempo todo. Não basta alguém dizer: eu creio em Cristo, e aí vem tentando encontrar um caminho do meio. Não há caminhos do meio. Ele diz: não há quem faça o bem. Então você não tem um caminho do meio. Você não é livre. Não há um caminho do meio. Não há como subir no muro. Ele está te pressionando. Jesus diz assim em Mateus 23: eu continuo enviando a vocês profetas e homens sábios. Aqui está um homem dizendo: todos os profetas que vieram foi eu que enviei Moisés, enviei Jeremias, enviei Isaías, eu enviei eles, enviei todos eles, ao longo dos séculos, eu estava enviando. Há um lugar em Lucas 10, onde ele diz: eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago. Deixe ele te pressionar, como está pressionando aquelas pessoas. Se ele não é quem ele é, então ele não pode, os seus pecados não estão perdoados, você não está em comunhão com Deus. Se ele não é Deus, ele não pode dizer: eu vou preparar um lugar para vocês, e quando eu voltar, eu vou levar vocês para esse lugar. Se ele não é quem ele é, a crucificação deve destruir nossa fé em Deus. Porque aqui está esse homem maravilhoso, que foi o mais maravilhoso que andou no mundo, e Deus o abandonou. Se ele não é Deus, a cruz é pura crueldade não tem mais nenhum significado para nós, é só uma tragédia. Mas se ele é quem ele diz, é Deus dizendo: vou sofrer o que você merece, vou entrar na sua injustiça, vou entrar no seu sofrimento, vou entrar na sua maldição, vou entrar na sua pecaminosidade, eu vou libertar você. Se ele não é Deus, a cruz não faz sentido, mas a cruz destrói nossa visão de Deus, se Jesus não é tudo que ele disse que é, e tudo que ele vai fazer. Então, se ele é Deus, a cruz nos dá uma visão de Deus que nunca tivemos antes, mas não há nada no meio. Jesus está dizendo o tempo todo: saiam de cima do muro, eu não vou ocupar parte da sua vida, coroe-me ou mate-me. Orfa, fique em Moabe ou vá com Noemi. Aquela coisa confortável durante um tempo que você parecia cristã, né? Que você estava em Moabe com Noemi. Então, isso não é possível. Coroa-me ou mate-me.
sou um demônio ou Deus. Foi isso que eles pensaram dele, e eles seguiram esse caminho. Por quê? Porque ele pressionou, eles pegaram pedras para matá-lo. Ele pressionou, até que o mundo saiu de cima do muro. Aquelas pessoas no final do diálogo saíram de cima do muro. Está na hora de todos nós sairmos. Essa coisa de pegar Jesus, ajeitar ele na nossa vida, nessa área que ele pode falar, nessa que ele pode ajudar no meu casamento, ele pode ajudar aqui, ele pode ajudar ali. A verdade está pressionando você. Ele pressionou, até que todo mundo saiu de cima do muro. As únicas pessoas que realmente viram o que Jesus Cristo era, foram pessoas de dois tipos: aqueles que mataram ele na cruz, e aqueles que foram realmente transformados por ele. Em outras palavras, ele conseguiu passar a mensagem, ele conseguiu pressionar as pessoas naqueles dias, e faz agora, até que elas não estivessem em cima do muro. Não bastava dizer que cria nele, ele transmitiu a mensagem, porque ele forçou ela a cada dia, em todos os lugares. Ele gritou em cada página, como Scott Peck, que nem é um cristão, pôde enxergar. Disse até que em suas vidas foram transformadas, porque jogaram tudo fora e disseram: você é a pedra de grande valor. Ou então eles foram pegá-lo com pedras ou com um bando para levá-lo para a cruz. Essas são as duas únicas posições em que você pode estar realmente. E ele disse para você diretamente, para mim, para todos nós: essas são as únicas posições. A sua relação comigo vai definir a sua eternidade, bem-aventurança ou maldição, porque tudo que importa a seu respeito sou eu, de tal maneira que como você se relacionou comigo vai definir para sempre todas as coisas na sua vida. E você acha que eu não tenho a ver com todas as coisas na sua vida? Que você define que parte da sua vida tem a ver comigo? Sabe por quê? Porque as pessoas que estão dispostas a matá-lo são mais propensas a serem pessoas que ele vai chamar do que aquelas que ficam naquela ilusão de que podem ser pessoas em cima do muro, podem colocar Cristo aqui e ali, podem ter uma visão dele e crer nele, tendo rearranjado as coisas. São as pessoas que são indiferentes às grandes declarações, que é onde a maioria das pessoas fica, não é? Você pode acreditar no Evangelho, contanto que o Evangelho não fique tão ofensivo. Essas pessoas que entendem, ficam com raiva, como o apóstolo Paulo odiava, porque ele entendia. Ela pode ser uma daquelas pessoas realmente que Deus vai chamar, porque pelo menos as pessoas que estão com raiva entenderam o que Deus está dizendo sobre ele, entenderam o que Cristo está dizendo. Não creem numa coisa imaginária na sua mente. Quem você pensa que é? Agora nós temos que encerrar, né? Eu espero que vou dar uma ilustração aqui. Ninguém realmente senta em uma cerca com uma perna de cada lado, queridos. É incômodo demais, não é? Dói demais. Então, quando você se senta em uma cerca, tem que colocar as duas pernas de um lado ou de outro, não é? Muitas pessoas, na verdade, estão com as pernas viradas para o ceticismo. Eu gosto de Jesus, eu gosto, mas eu não gosto disso, eu não gosto daquilo, eu não gosto daquilo outro. Eles começam a achar no que Jesus pode ser muito bom, o que o Evangelho pode ser muito bom. Eu gosto de Cristo, não gosto da ideia da igreja. Você pode achar que tem boas razões para isso, mas pense em três coisas. Você realmente conhece as afirmações que ele fez a respeito dele? Pense
em três coisas. Primeiro, olhe para a sabedoria e a perspicácia do seu ensinamento. Ele realmente tem um ensinamento maravilhoso. Jesus, por exemplo, veio e disse: ame os seus inimigos. Nunca ninguém tinha dito isso. Na filosofia, na cultura greco-romana, no mundo pagão em geral, nunca. Nenhuma sabedoria oriental, ocidental tinha dito isso. É totalmente novo. Você não vai encontrar isso na ética de outras religiões, na sabedoria em lugar nenhum. Então olhe não só para o que ele ensinou, olhe para a beleza da sua vida. Ele diz: quem pode me convencer do pecado? Para pessoas que o odiavam. Seu ensinamento, isso é estranho, né? Porque o ensinamento de Jesus é totalmente egocêntrico, no sentido de que ele é o centro de tudo, ele é a fonte de todas as coisas. Se relacionar com ele decide tudo sobre você. Ao mesmo tempo, isso se manifestou numa vida que ele mesmo define como manso e humilde de coração. Você, quando vê alguém que se coloca no centro, o que vai acontecer é que acaba sempre em tragédia, porque a vida dos seguidores daquele suposto Messias, como David Koresh, por exemplo, acaba sempre em tragédia, não é? Como o cerco em Oaxaca, acabou todo mundo queimado, ou Jim Jones, porque a vida é totalmente o que flui daquela centralidade são as coisas horríveis que estão no coração do homem. Todos os outros megalomaníacos, não é, que poderiam falar: eu sou o centro de tudo, não é? De alguma forma, transformou seus seguidores em pessoas que caminharam para a morte de maneira horrível. Você tem que lembrar que as pessoas ao redor de Jesus eram judeus, que eram as últimas pessoas na face da terra que estariam dispostas a estarem abertas à crença de que um ser humano poderia ser Deus. Eles nem falavam o nome de Deus. Homens como Pedro, Paulo, João. Mas todas as pessoas que se aproximavam dele, até aqueles que não gostavam dele, dizia: bom mestre. Ele é que tirava das pessoas o pensamento errado, porque elas estavam com paradigmas errados para fazer aquelas avaliações. Normalmente mestres egocêntricos vão viver vidas egocêntricas. Jesus, quando fala sobre ele é Deus, ele é o centro, ele é a vida, ele é tudo. Mas ele teve a vida mais incrível que o mundo já viu. Ternura, força sem dureza, convicção, sem condescendência, humildade sem insegurança. Peter Taylor Fortes, né? É um nome meio complicado. Ele é um teólogo escocês famoso. Ele colocou de uma forma que eu acho muito maravilhosa. Ele diz assim: se Deus não é como Jesus, então ele é menos do que o Deus que aprendemos a adorar e que precisamos que a Bíblia mostra. Quando olhamos para Jesus Cristo, vemos o amor santo que merece ser o Deus Todo-Poderoso, além de ser. Você sabe por que as pessoas não querem sair de cima do muro? Porque elas não querem chamar ele de demônio. Sabe por que as pessoas querem inventar um evangelho que esteja no meio? Porque elas não têm coragem de dizer que Jesus era um demônio. Então elas têm que encontrar algum lugar para colocar ele. Elas querem colocar eles na vida delas, de alguma forma. Mesmo lá o cara lá diz: não, ele é um grande mestre moral. Na igreja nós queremos colocar ele em partes da nossa vida. Nós não temos coragem de dizer assim: eu quero viver uma vida sem ele. É inútil, louco. Porque eles naquela época pensavam: um demônio poderia ensinar assim, poderia amar assim, poderia transformar a vida das pessoas assim. Outras palavras, aquela época e hoje, lá fora e aqui na igreja,
há uma tendência muito grande de ficar em cima do muro. Suas pernas estão de um lado e você encara Jesus, você vai ali com seus problemas, acredita em muitas doutrinas, mas não se joga aos pés dele e diz: tu és tudo. E trata ele como quem ele diz que é: o grande eu sou, a razão de você existir. Ele não está confinado aos problemas do seu casamento, aos problemas da sua alma, aos problemas daqui e dali. Ele é tudo. Você tem que tirar os limites da sua lealdade a Jesus, é o que ele está dizendo. Não pode haver nenhum limite. Nenhum limite. Você não pode estar em cima do muro em aspecto algum. Então eu não posso deixar de me lembrar algo que alguém falou há um tempo atrás, e que realmente é crítico. A pessoa diz assim: se a distância entre a Terra e o Sol é de 93 milhões de milhas, se essa distância fosse apenas a espessura de uma única folha de papel, eu quero que você saiba que o diâmetro da nossa galáxia seria uma pilha de papel de 310 milhas de altura. E nossa galáxia é como um fiapo no universo inteiro, que está apenas cheio de mais galáxias do que há grãos de areia na praia. Jesus Cristo diz: eu criei isso, eu mantenho isso junto com a minha palavra. Então a pessoa pergunta para nós: esse é o tipo de pessoa que você convida para ser seu assistente no casamento? Assistente nos seus problemas? Esse é o tipo de pessoa a quem você diz: bem, sabe de uma coisa? Farei isso e farei aquilo se você fizer isso. Eu vou obedecer se tu consertar isso aqui meu. Se você me der aquilo ali, eu vou fazer isso. Esse é o tipo de pessoa? William Butler Yeats, ele diz que é um autor, dramaturgo irlandês, né? Mas mesmo no século passado ele morreu em 1939, mas há uma grande obra dele. Ele diz: o que você vê na manjedoura? Você vê o mistério incontrolável no chão bestial. Ele está falando sobre o Natal, né? O Natal significa que em sua vida Deus entra e faz você se livrar de todas as pequenas ambições. A sua ambição não é Cristo vir e consertar aquela área da sua vida, aquela outra área, o seu casamento, a sua relação ali, a sua relação com o pai, com a mãe, ele explode isso. Livre-se, ele diz, de esperar que de alguma forma ele o coloque simplesmente na faculdade que você quer, na pós-graduação que você quer, na posição que você quer na sua vida. Ele vai te levar para as estrelas. Ele explode todas as ambições que você tinha antes, porque ele é maior do que todas elas. Ele não é a solução para o seu casamento, ele é muito maior do que o seu casamento, muito maior do que a sua carreira, muito maior do que suas amizades, muito maior do que seus parentes. Ele é muito maior do que o universo. Ele é tudo. Tudo é nada comparado a Ele. Saia de cima do muro. Jesus está dizendo: se eu sou o que sou, como você vai responder a essa realidade? E eu vou encerrar. Uma vez eu vi eu estava até falando um pouco sobre Jesus como capitão e herói da salvação na semana passada. Há um filme chamado O Último Guerreiro das Estrelas, não é? E aqui no Brasil o nome é esse. E é um dos filmes que primeiro usou efeitos especiais. É um filme de ficção, né? E então ficou assim famoso, né? Da Universal. E o filme conta a história de Alex Hogan, um adolescente que é recrutado jogando videogame lá na sua cidadezinha pequena. Ele está jogando lá no fliperama, hoje já não existe mais isso, né? E ele é muito bom numa máquina de guerra
interestelar, lá, pilotar uma nave e tal. E todo mundo achava que era só um jogo. Mas, na verdade, os poderes da galáxia, né, colocaram essas máquinas para ver quem tinha as habilidades para pilotar e ser bom. E ele era tão bom que ele, então, foi chamado realmente para pilotar numa guerra na galáxia inteira, né, algo que eles não imaginavam. Então ele é levado para um mundo interplanetário e ele salva o universo nessa batalha. Ele defende a fronteira contra Shur, não é? E a armada Kodan, e ele é um herói. E ele volta para uma menina que jogava com ele e era muito amiga dele. Na verdade ele gostava dela, a Meg. E ele volta numa nave, assim, incrível, naquela cidadezinha. E ele diz: venha, eu quero levar você comigo. Meg, eu participei da luta e salvei o universo. E ela responde: sair daqui. Ele diz: você sempre disse que queria sair daqui. Você sempre disse que queria sair. Ela diz: mas a gente falava que queria sair para ir para Los Angeles. Ele diz: não, eu quero te levar para as estrelas. Essa é a realidade de quase todo mundo. Todo mundo tem pequenas ambições e tenta colocar Deus nelas. Mas Jesus vem e diz: eu sou o que sou, eu vou te levar para as estrelas. Suas pequenas ambições não são nada até você conhecer Cristo. Se você não vê Cristo assim, você não tem coragem de dizer que Ele é um demônio, e nem pegar pedras para apedrejá-lo. Você inventa um e fica em cima do muro. Jesus não deixou. Ele pressionou as pessoas até que elas ou pegassem pedras, ou realmente ele fosse tudo na vida delas. E muito maior do que não só o casamento, a pós-graduação, a faculdade, a carreira, mas maior que a vida. Ele mesmo ser a própria vida, porque na verdade é o que ele é. Antes que Abraão existisse, eu sou. É sexta-feira chega trazendo a noite em seu manto. Jesus em súplicas, enquanto Pedro sucumbe ao encanto do sono. Judas com seu beijo selou o destino. Traição que esboça o pranto. No silêncio da noite, a esperança parece se esconder, mas o eco do domingo aos poucos começa a nascer. Pilatos em sua indecisão, o sinédrio em conspiração, a turba em escárnio desconhece a ressurreição. Discípulos fugitivos, corações partidos, Maria em lágrimas, Pedro nega, o galo canta, anunciando amanhã que tarda. É sexta-feira, clama a criação, mas o domingo se anuncia, trazendo redenção. Nosso Salvador, sob o peso da cruz, caminha entre a multidão que zomba, sua santidade diminui. A coroa de espinhos, o sangue que escolhe marcas de amor infinito. É a sexta-feira, mas a esperança do domingo não está tão distante. Elevado na cruz, entre criminosos a dor se faz presente. O véu se rasga, a terra treme, o céu escurece, um silêncio envolvente. A pedra colocada, os guardas se postam, a vigília começa, mas a promessa do domingo no coração ainda aquece. É sexta-feira, mas não é
fim. Domingo vem aí com vitória sem fim. A escuridão parece reinar, a morte sorri, certa de sua vitória. É sexta-feira, mas a história ainda não contou só a glória. O pecado julga ter vencido, a esperança parece falhar, mas a luz do domingo já começa a brilhar. O túmulo agora vazio, a pedra removida, Jesus ressuscitou, trazendo vida. Manhã de domingo, brilha a esperança restaurada. A morte foi vencida, a redenção proclamada. É sexta-feira, mas a alegria vem com o amanhecer. Domingo já chegou, ensinando-nos a renascer. Nosso Salvador, sob o peso da cruz, caminha entre a multidão que zomba, sua santidade diminui.